Olá, pessoal. Voltamos então agora com a resolução das questões. Espero que você tenha realmente realizado as questões, treinado essas questões, e vamos ver agora qual foi o resultado deste treino. Separei aqui algumas questõezinhas dos nossos últimos temas. Separei aqui então a questão de número 31, FCC 2013, TRT, nona região. Veja bem como tudo que nós trabalhamos é cobrado em prova. Olha lá, em se tratando de dissídio individual, a norma processual trabalhista prevê, como regra, olha lá, como regra, a realização de audiência una. Então, a audiência, como regra, ela é una. Ou seja, em um determinado ato processual, será realizada a tentativa de conciliação, a instrução processual e o julgamento. Então, na mesma audiência como regra una, lembra? Ela pode ser tripartida, depender do caso, mas como regra ela é una. Se ela é una, vai acontecer o que então? A instrução, o julgamento e a conciliação, tudo numa mesma audiência. Vamos então agora para as alternativas. Letra A. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo. Até aí tudo bem. Entregou a defesa, vamos instruir o processo. Sendo ouvidas as testemunhas, peritos e técnicos, se houver. E após será efetuado a interrogatório dos litigantes. Nós vimos a sequência da audiência e nós sabemos o quê? Eu tenho o pregão, tenho a leitura da petição inicial quando não dispensada, tenho a primeira tentativa de conciliação, né? Depois a leitura da petição inicial, a resposta do reclamado, formou-se a lide. Parto então para a instrução, o que seria? Vou ouvir o depoimento das partes em primeiro lugar, e não as testemunhas, peritos e técnicos. Primeiro eu vou, e não é interrogatório, depoimento das partes, dos litigantes. Então, a letra A não nos interessa, porque ele colocou as testemunhas em primeiro lugar. Letra B, caso o reclamante não compareça em audiência inaugural, mesmo presente seu advogado, deverá necessariamente ser adiada a sessão. Se o reclamante não comparece só o seu advogado, o que acontece? A reclamação trabalhista é arquivada. É arquivada. Não vai ser adiada, ela só vai ser adiada se esse empregado, esse reclamante, se fizer representar por um outro empregado da mesma categoria, ou uma outra pessoa da mesma categoria profissional. Então, essa alternativa também não nos interessa. Letra C. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, mas cujas declarações não obrigarão. Aqui ele colocou esse não de uma forma equivocada, porque sim, obriga o preposto, o gerente, ou aquele que vai representar a empresa. O que ele falar, obriga ele sim. Deve sim o juiz acatar como confissão. É o empregador falando através do gerente, do preposto. Então aqui ele colocou um não para tentar te derrubar. Então, letra C também não nos interessa. Letra D. Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação, sendo que se não houver acordo, o reclamante poderá apresentar a defesa oral no tempo máximo de 10 minutos? Não, 20 minutos. Olha, mais uma vez eu falando para vocês aqui, ó, como ele te confunde. Ele ia colocar 10, 30, 20. Aqui ele colocou 10. Não, é 20 minutos. Então, não nos interessa também a letra D. Vamos para a letra E e última. Deverão estar presentes o reclamante, o reclamado na audiência de julgamento, independentemente do comparecimento dos seus
representantes. Tem que comparecer o reclamado e tem que comparecer o reclamante. O reclamado pode ser representado por um gerente, por um preposto, e o reclamante também deve comparecer. Não podendo comparecer, por motivo poderoso, motivo de doença, por não conseguir se locomover, de forma atestada, claro, ele pode fazer substituir por uma outra pessoa da mesma categoria, um empregado da mesma categoria. Ainda mais, o que esse representante do empregado disser, não pode vincular, ou seja, não pode confessar, não pode transigir, não pode negociar. Já o preposto, sim, o preposto pode. Mas quem deve comparecer? O reclamante e o reclamado. E os advogados? Os advogados não precisam comparecer. Existe o justo postulante, 791 da CLT e 425, súmula 425. Então, é exatamente o nosso gabarito, letra E. Tranquilo? Próxima questãozinha, questão de número 32, uma questãozinha também da 9ª região. Vem comigo. Olha, sobre as audiências trabalhistas, com base nas normas aplicáveis, é correto afirmar, o que ele quer aqui? Alternativa correta. Se ele quer a alternativa correta, vamos então para as alternativas que ele nos apresenta. A ausência injustificada do reclamante ou de seu advogado, a audiência importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Veja bem, aqui não é o reclamante, é o reclamado. Reclamado. Então, a ausência injustificada do reclamado ou do seu advogado, também não. Aqui é só do reclamado. A audiência importa em revelia, além da confissão da matéria de fato. Então, letra A não nos interessa. Letra B. Letra B, o reclamante e o reclamado deverão estar presentes pessoalmente, independentemente do comparecimento dos seus advogados. Aí tudo bem. Não podendo ser substituídos ou representados neste ato processual. Pode. O reclamado pode ser substituído por alguém que tenha conhecimento dos fatos. Para microempresa, empresa de pequeno porte, o doméstico. Se for uma empresa comum, uma ONG, por exemplo, uma instituição, deve ser necessariamente empregado dessa empresa. Mas o reclamado pode se fazer representar. O reclamante também pode ter o seu representante, ou seja, uma outra pessoa da mesma categoria. Então, letra B também não nos interessa. Vamos aí para a nossa letra C. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, não podendo ser requeridas a requerimento das partes ou advogados. Vamos de novo aqui. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, não podendo ser requeridas a requerimento das partes ou advogados. Também equivocada, porque o juiz pode inquirir as testemunhas, mas as partes também podem requerir as testemunhas. Vamos lá. Então, letra D. O juiz, a hora marcada, declarará aberta a audiência, sendo feita pelo chefe da secretaria ou escrivão a chamada das partes, havendo uma tolerância de 15 minutos após a hora marcada. Esses 15 minutos aqui é para o juiz. Para o juiz, não para as partes. Não há previsão legal para tolerância das partes. Cuidado, olha a pegadinha aí. Sobrou então a nossa letra E. Essas serão públicas, tudo bem, e realizar-se-ão em dias úteis, entre as 8 e as 18, certinho, entre as 8 e as 18, não podendo ultrapassar as 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. É exatamente o nosso gabarito, letra E. Você vê como que é fácil? Estudou? Leu? Prestou atenção na aula? Tranquila para resolver as questões, muito tranquilo. Próxima questãozinha, então, questão de número 33, TRT da primeira região. TRT, primeira região. Olha lá, Hércules, após 4 anos de contrato de trabalho com a empresa Alfa, Beta Engenharia,
foi dispensado sem receber saldo salarial e verba de rescisão. Ajuizou a reclamação trabalhista, sendo designada a audiência una, ou seja, conciliação, instrução e julgamento. Após 2 meses da distribuição da ação, ocorre que Hércules sofreu um acidente na véspera da audiência, ficando hospitalizado e, portanto, impossibilitado de se locomover até a vara do trabalho. Com base nas normas previstas em leis trabalhistas, nesta situação, vamos lá, o advogado de Hércules fará toda assistência em audiência, inclusive com poderes para depor pelo reclamante e realizar demais atos processuais, negativo. Isso não. O advogado irá só representá-lo. O advogado não tem poderes para transigir, para negociar, para depor, para realizar depoimento pelo reclamante. Não. O reclamante é que deve fazer o seu depoimento. Então, letra A, equivocada. Letra B, o reclamante Hércules poderá fazer-se representar em audiência por um outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato profissional. Exatamente esse é o nosso gabarito. Vamos ver as outras? O processo será arquivado ante a ausência do reclamante, que poderá ajuizar novamente a demanda quando estiver em condições plenas de saúde. Não. Se ele tem um atestado que se impossibilita o comparecimento dele, pode sim o juiz resignar a audiência, basta ele ser representado por uma outra pessoa da mesma categoria, da mesma profissão, ou pelo sindicato da profissão. Então, letra C também equivocada. Letra D, a lei processual trabalhista não prevê a hipótese de substituição de empregado reclamante ausente, razão pela qual fica a critério do juiz adiar ou arquivar o processo. Não, ele pode sim se fazer representar. Letra E, a esposa, a companheira ou algum parente até o 3º grau poderão representar o trabalhador ausente com amplos poderes. Não. Quem vai representar? O empregado da mesma categoria ou sindicato. E aí, somente para adiar, marcar uma outra audiência, para não arquivar o processo. Mas não tem, quando é representação, não tem poderes para realizar acordos, para depor, não tem esse poder. Então, nosso gabarito ficou a letra B. Mais uma questãozinha, questão de número 34. FCC 2013, primeira região. A empresa Deuses do Olimpo, Produções S.A., foi citada para responder à reclamatória trabalhista, que tramita pelo procedimento ordinário. E comparecer em audiência una. O que é audiência una? Conciliação, instrução e julgamento. Designada 30 dias após a sua notificação. Entretanto, o representante legal da empresa da reclamada, por mero esquecimento, não compareceu, ele não compareceu à audiência. Esqueceu de ir para a audiência designada. O reclamante compareceu à audiência, sem a presença do seu advogado. O reclamante, no dia da audiência, chegou, o advogado não compareceu, mas o reclamante estava lá. E o reclamado? E a empresa? A empresa não compareceu. A empresa não foi. Diante desse cenário, vamos ver o que acontece? O advogado da reclamada, presente em audiência, pretendeu apresentar a defesa oral. Então, compareceu o advogado do reclamado. Só o advogado do reclamado, o reclamante não. E ele quis apresentar a defesa oral. Defesa oral de 20 minutos. Nessa situação, com fundamento na lei e na jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho, o juiz deverá, vamos lá, arquivar a reclamatória diante da ausência de uma das partes? Não. Ao arquivar a reclamatória, é com a ausência de quem? Do reclamante. A ausência do reclamante. Arquivar a reclamatória diante da ausência de uma das partes, não, só do reclamante. E do advogado do reclamante, tendo em vista que este não pode atuar pessoalmente na Justiça do Trabalho. Então, equivocada a letra A, porque arquiva o processo com a ausência do reclamante.
Letra B. Adiar a audiência para outra data, possibilitando o comparecimento do advogado reclamante e do representante legal da empresa? Também não, gente. Quando o reclamado não comparece, pode o advogado entregar a defesa? Até pode, mas é aplicado a pena de revelia. Confissão ficta, ou seja, a confissão sobre a matéria de fato, não de direito, mas a matéria de fato é a revelia. A revelia aqui no processo de trabalho é a ausência do reclamado e não a ausência da defesa. Então, letra B não nos interessa. Letra C. Permitir ao patrono da empresa a apresentação de defesa oral e adiar a audiência para o advogado do reclamante tome ciência da defesa e apresente réplica aos autos. Gente, permitir que o patrono da empresa apresente a defesa oral, não, o juiz pode não permitir que ele apresente a defesa oral, porque revel, não compareceu o reclamado. Vamos para a letra B, D de dado. Aplicar, opa, começou a ficar interessante. Aplicar a revelia e consequente confissão quanto à matéria de fato à reclamada, a ausente, não permitindo que seu advogado apresente defesa oral, diante do motivo da ausência não ser relevante, e prosseguir com o processo sem adiar a audiência. Exatamente isso. Não teve nenhum motivo relevante, poderoso, que não pode se locomover. Se não tem esse motivo poderoso, revelia. E aqui, ele esqueceu, veja que ele deu a dica, ele esqueceu de comparecer na audiência. Então, gabarito para nós aqui, a letra D, é um assunto que eu já trabalhei bastante com vocês aqui em sala. Letra E, autorizar que o patrono da reclamada apresente defesa por escrito. Não, defesa por escrito é na prática e 15 dias, não, isso aqui é do cível. A defesa escrita no prazo de 15 dias no direito civil. Aqui não, a defesa como regra era oral e no dia da audiência. O juiz não vai abrir prazo de 15 dias para você apresentar a sua defesa. Então, gabarito nosso, letra D. Mais uma questão? Questãozinha de número 35. TRT também, da 19ª região. Vamos lá. Maria ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Dedé. João, proprietário da empresa, cientificado da respectiva reclamação, contratou um advogado na véspera da audiência para a realização da audiência, em que será obedecido o procedimento ordinário. O advogado advertiu João de que teria que apresentar a defesa oral, em razão da proximidade da contratação. Neste caso, de acordo com a CLT, o advogado, veja bem, o advogado disse, olha, você me contratou agora, então não vou ter tempo de apresentar a defesa escrita, na prática, né? Eu tenho que apresentar essa contestação, essa defesa de forma verbal. Olha lá, A, não poderá apresentar a defesa de forma oral, em razão do procedimento ordinário da respectiva reclamação trabalhista. Poderá, sim, apresentar a defesa oral de 20 minutos. 20 minutos. Letra B. Poderá apresentar a defesa oral e terá o prazo de 20 minutos para aduzir a sua defesa. Gabarito letra B. Já de cara aqui. Poderá apresentar a defesa oral e terá o prazo de, olha lá, gente, 10 minutos. Olha ele querendo te derrubar. Ó. 10 minutos? Não, 20 minutos. Letra D. Não poderá apresentar a defesa oral por expressa disposição legal. A disposição legal é a apresentação da defesa de forma oral. Essa é a disposição legal. Letra E. Poderá apresentar a defesa oral e terá o prazo de 30 minutos? Não, 20 minutos para apresentar a defesa. Então, gabarito letra B. Pessoal, espero que essas questões estavam bem tranquilas para resolver. Trabalhamos isso de forma exaustiva na nossa aula. Espero que você tenha conseguido gabaritar essas 5 questõezinhas. Estamos na questão de número 35. Gostaria que você se esforçasse, se empenhasse cada vez mais
para resolver questões. Treine bastante questões, treine questões, porque treinar questões é sinal que você está se preparando de uma forma mais aprofundada. Vai prestar o TRT, não resolva questões apenas de direito do trabalho, processo do trabalho. Resolva questões de direito do trabalho, resolva questões de português, de matemática, resolva questões de administrativo, de constitucional, de informática, resolva questões. É importante, pegue provas, treine, assim você vai conseguir o sucesso. Atrelar a teoria, disciplina e resolver questões. Aí você vai conseguir a tua tão sonhada aprovação. Bom, eu fico por aqui, tomo água, dá um descanso, veja seu Facebook, dá um relax aí, ufa, mais uma etapa cumprida e vamos partir então para o nosso próximo encontro, o nosso próximo tema que vem fervendo aí para a gente realmente gabaritar essa prova do TRT. Te aguardo aí no nosso próximo módulo. Um abraço.